Ok, só um minutinho, já vai começar. O doutor Guilherme já está conectando aqui. Então, eu vou aproveitar e vou apresentar o doutor Guilherme. O doutor Guilherme, ele é um médico brasileiro, né, cuiabano. Ele é médico oncologista e mastologista. E atualmente ele está inscrito no CRM do Mato Grosso, no CRM de São Paulo, na Ordem dos Médicos de Portugal e no General Medical Council do Reino Unido. As atividades em exercício do Dr. Guilherme, ele é pesquisador sênior da Universidade Nova de Lisboa e atualmente ele é coordenador de um consórcio internacional de pesquisa com a Universidade Nova de Lisboa, a Fox Chase Cancer Center da Filadélfia e o Molecular Cancer Research Center da Inglaterra. Agora, só um minutinho que ele já vai entrar. O doutor Guilherme tem que... Então, a intenção nossa é falar um pouquinho da experiência ampla que ele tem, tanto a nível de mercado médico aqui em Portugal, quanto também em Londres, onde ele atualmente está residindo, né? Deixa eu só localizá-lo aqui. Só um minutinho que ele já vai. Ele falou que entrou aqui, vamos vê-lo. Vou achá-lo aqui. Vem aqui mais na frente, por favor. Não, não é esse não. Só um minutinho. Vou retirar o gelo. Tira o gelo. Pronto. Aqui, pronto. Desculpem a todos aí o problema técnico, agora ele vai entrar. Estamos aguardando ele. Pronto, doutor Guilherme. Ótimo. Estamos dentro. Okay. Ótimo. Deixa eu virar minha câmera aqui. Então, eu já fiz uma breve apresentação do senhor aqui. Além das suas qualificações como médico, como pesquisador, como um grande oncologista, deixou saudade aos pacientes lá em Cuiabá e a todos lá, né? Mas, por outro lado, Portugal ganhou um excelente profissional e assim também como hoje o senhor está na Inglaterra. Então, além de todas as suas qualificações técnicas, é um ser humano com H maiúsculo, assim, tem um coração imenso que mal cabe no peito aí, de tanta bondade. Então, assim, me sinto muito honrado em poder conversar um pouquinho com o senhor e queria que o senhor fique à vontade. Eu acho que era importante começar do início, né, dizer como que surgiu primeiramente Portugal para o senhor, como que o senhor veio para cá e depois chegou à Inglaterra, né? Eu acho que tem que fazer algumas coisas. Primeiro, obrigado pelo convite, entendeu? E obrigado para quem estiver nos acompanhando. Para ouvir um pouco da minha experiência, da minha maluquice, entendeu? Assim, para começar, nós temos que ter uma ideia do que é Portugal, né? Portugal, as pessoas têm uma ideia equivocada. O brasileiro, na grande maioria das vezes, não conhece Portugal. Eu conhecia
quase todo mundo já tinha ido até a antiga União Soviética e não conhecia Portugal, entendeu? E foi um dos últimos países da Europa que eu conheci e me encantei. E isso é um país pequeno, tem mais ou menos a extensão do Rio de Janeiro, você sabe disso, né? O estado do Rio de Janeiro com o Espírito Santo, com 10 milhões de habitantes. Isso significa o quê? Quase todo mundo lá é parente. Então, quando você chega numa terra que todo mundo é parente, você tem que pisar em ovos para se adaptar aos novos modelos, né? Porque a única coisa que parece um pouco com o Brasil é a língua. Que parece um pouco, parece, né? mas não é, né? Que tem a sua... Não é, eu vejo que até hoje ainda tem algumas dificuldades de ouvir algumas coisas em português, em Portugal. E eu vou lá e as pessoas me perguntam as coisas e eu fico meio atrapalhado. Mas a minha vinda a Portugal se deveu a um projeto de pesquisa que eu desenvolvi. Foi uma epifania que eu tive uma vez. Em 1993, eu tive num congresso em São Paulo e lá um patologista americano disse sobre câncer de mama e fez aquela introdução normal, dizendo que o câncer de mama existe no mundo todo. E nesse momento caiu uma luz na minha cabeça e falei, eu trabalhei 10 anos com índias no Brasil, aí em Mato Grosso. E uma chácara da FUNAI, que vinham índios de todas as regiões e dali distribuía para um centro de saúde para poder fazer teste, exame ginecológico. E eu fiquei nesse posto, ficar ali na Rua 13, e eu atendia índias. Tinha uma enfermeira chamada Sumori, era uma japonesa, e ela me adorava porque achava que eu atendia as índias com maior tranquilidade. E eu via todo tipo de tumor, câncer de pulmão, estômago, tumor na infância, e todo tipo, menos de câncer de mama. E nesse dia, lá em São Paulo, interessante. caiu a ficha. Aí eu comentei com esse patologista, ele achou interessante, e nós conversamos. Na época não existia internet, eu comprei um aparelho de fax, datilografava, comprei uma máquina de datilografar, datilografava a carta, colocava no fax, e enviava para ele e conversava por fax. Me convidou para ir a Filadélfia, eu fui lá e achei, assim, convidei uma colega, uma bióloga famosa, hoje é professora livre-docente da Universidade de São Paulo, ela já trabalhava com genética, e ela me acompanhou nisso, a doutora Glaucia Santelli, somos amigos até hoje, nos correspondemos todos os dias praticamente. E fomos lá a Filadélfia para eu poder entender, porque era genética. Genética é uma coisa que nós médicos não entendemos, né? Genética não existe na cabeça até hoje. Na faculdade é muito pouco, né? É muito pouco. E a minha genética era das ervilhas ainda. Entendeu? É uma coisa de... eu não tinha nem noção de aquilo era. E fomos lá, a reunião foi interessante e a coisa progrediu. Quando foi em 97, isso foi em 93, 94, quando foi em 97, eu entrei de sócio no Hospital Santa Rosa, montamos um serviço de oncologia, e isso me deu chance de desenvolver um centro de pesquisa. E o centro de pesquisa cresceu, que é um centro de pesquisa que existe até hoje, que chama-se Molecular. Ele é uma OS, né? OSS, que é uma Organização Social de Saúde, voltada exclusivamente para pesquisa. Para a área de pesquisa. Não tem fins lucrativos, exatamente, não tem fins lucrativos. E a coisa cresceu. Aí tem um colega chamado Alencar Schussbacher, entendeu? Que é um oftalmologista, fez a faculdade aí em Cuiabá. A família dele veio do Rio Grande do Sul e morava em Jaciara. E ele um dia me encontrou aí em Cuiabá e falou, olha, tem um grupo lá, ele estava fazendo doutorado na Alemanha, em oftalmologia, falou, tem um colega lá na Universidade de Tübingen que talvez tenha interesse de associar a esse projeto. Aí eu fui à Alemanha, achei interessante, só que o meu material biológico, porque se tratar de sangue de índios, entendeu? Sangue de índias, era exclusivamente, é patrimônio do governo federal, isso até hoje. Então eu não posso estar me deslocando com esse material pelo mundo. Então, eles me indicaram Portugal, porque em Portugal já havia um acordo de cooperação científica, e foi que me levou para Portugal. Me apresentaram um colega lá em Portugal,
chefe do departamento de genética. Isso da Nova de Lisboa? Da Nova da Universidade Nova. Nova de Lisboa. Uhum. Hoje é a maior universidade que tem em Portugal, é a mais rica, mais famosa, de onde saiu o Egas Muniz, que ganhou o prêmio Nobel de Medicina. É uma universidade famosa, hoje no mercado europeu. Foi onde eu fiz o meu processo de revalidação, realmente é fantástica a estrutura deles lá. Então, o senhor já tinha, em resumo, já tinha um projeto de pesquisa já no Brasil em andamento, já tinha algumas coisas já formatadas, né? Aí quando o senhor apresentou para o pessoal aqui da Nova de Lisboa, eles demonstraram interesse. Acharam muito interessante. E aí conseguimos um financiamento, existe, como na Europa, tudo é cheio de valores e financiamentos fáceis de serem conseguidos. Nós Taxas conseguimos, na baixas. época, 1 milhão de euros para poder financiar o projeto. Uhum. Foi patrocinado pela Fundação Calouste Gulbenkian. Calouste Gulbenkian é um turco, um armênio de origem, é um turco, nasceu na Turquia, mas é de origem armênia, e ele é um dos bilionários. Na época era um dos homens, talvez, o homem mais rico do mundo, tipo Bill Gates, algo parecido. Uhum. E ele era conhecido como o senhor 5%. Ele que foi no Oriente Médio e identificou os poços de petróleo na Arábia Saudita, no Irã, no Iraque, ele que fez toda a confusão. E ele não cobrava pela participação, entendeu? Pelo serviço dele. Era um engenheiro, já tinha cidadania britânica, e ele não cobrava, ele só cobrava 5% em cima de cada poço de petróleo. Só 5%. E ficou bilionário. E na Segunda Guerra Mundial ele se mudou por causa da perseguição nazista, ele se mudou para Portugal, que era um país neutro, permaneceu neutro, tanto só Portugal e Suíça ficaram neutros na Segunda Guerra. Então ele construiu uma fundação, ele morreu em Portugal e deixou todo o patrimônio dele para uma fundação. Hoje tem um museu fantástico lá aí em Lisboa, vale a pena conhecer, e a fundação patrocinou esse projeto. E aí eu sentado um dia, conversando, vi a possibilidade, eu já tinha o mercado, já tinha experiência na montagem do serviço de oncologia, me surgiu a ideia de montar um serviço de oncologia em Portugal. Só que oncologia em Portugal é radioterapia que precisa ter licença do governo. Então, há necessidade do governo se manifestar interesse de ter essa licença para poder você entrar numa concorrência pública. E foi o que eu fiz. Entrei na concorrência pública e venci a concorrência porque e tinha bancos na mesma concorrência, tinha um monte de instituições fortes querendo ganhar a licença para 2 radioterapias. Eu ganhei porque associei ao centro de atendimento, um centro de pesquisa. E o governo achou ótimo. Eu vim com carta, com documento do pessoal da Alemanha, que já estava lá em Tübingen, que estava em parceria conosco, o pessoal da Filadélfia, e a Nova de Lisboa, que entrou pesadamente em cima do processo. Doutor Guilherme, nessa época ainda o senhor ainda exercia em Cuiabá, ainda trabalhava como médico e ficava indo e voltando para cá, né? Exatamente. E assim, em termos práticos, a nível de burocracia, aqui como que o senhor acha para desenvolver uma pesquisa na Europa? Porque no Brasil, além da escassez de recurso, a gente também tem os entraves burocráticos. Assim, o senhor teve muita dificuldade? Como que foi mais na prática? Não, inclusive é uma coisa que às vezes os brasileiros que já estão com tem uns colegas da faculdade que me perguntaram: será que eu fazer uma revalidação em Portugal na minha idade? Eu estou com 65 anos, os meus colegas também têm nessa faixa etária. Será que seria importante ter revalidação? Claro que sim. Então existem milhares de oportunidades. Não se esqueça que Portugal está dentro da Europa e existem recursos infinitos para pesquisa, e se você se aliar em algum tipo de centro de investigação no país, que existe inúmero, você consegue se identificar e desenvolver alguma coisa dentro do país. E que seja de interesse público, como é a pesquisa que o senhor desenvolve, né, que na área oncológica, câncer de mama, uma coisa realmente fantástica, né? O que existe de diferente no Brasil é que as pesquisas na Europa, elas têm sempre
uma vertente comercial. Ela nunca é exclusivamente para o indivíduo fazer mestrado, doutorado, para ganhar, colocar no currículo, entendeu? A grande maioria das pesquisas, elas têm uma vertente comercial que vale a pena, entendeu? Que vale a pena colocar isso no mercado, aí você consegue financiar. Uhum. É como hoje, como supondo hoje, se alguém estivesse fazendo uma pesquisa numa vacina para o coronavírus, que tem um valor comercial. Importante. Isso, aí você faz uma linha, uma coisa que seja de interesse realmente público, né? E também comercial, né? Que isso com certeza vai gerar dividendos no futuro, né? No passado, tinha-se a ideia de que o Brasil era uma grande fonte de material biológico. Isso era considerado uma coisa de valor exagerado. E hoje já não tem mais esse valor. Hoje o mercado mundial de material biológico ele é tão óbvio. Países como aqui no Reino Unido, você pode vender seu sangue. Você vai lá, cobra 100 libras. Tem instituições que só fazem isso, comercializa a sua posição. Agora, com a vacina da Covid, eu vi hoje que parece que o governo brasileiro fez um acordo com a Universidade de Oxford para poder testar a vacina. Aqui, se eu quisesse testar a vacina de Oxford, eles me pagariam. Era só ir lá como voluntário remunerado. Então, isso é uma coisa normal dentro da Europa. Eu nos Estados Unidos também. Então, a pesquisa fora do Brasil, ela tem um conceito um pouco mais prático, é um pouco mais fácil de ser manipulado. E para o colega que pensa em fazer trilhar um caminho, o que o senhor acha que seria mais fácil? Iniciar um projeto de pesquisa no Brasil e apresentar aqui na Europa, para alguma, ou já iniciar alguma coisa, como o senhor já tinha feito, ou o cara começar do zero aqui, vir realmente... Não, pode começar do zero. Não há necessidade de você chegar na Europa com uma bagagem. Meu caso foi um caso excepcional. Eu acho que não há essa... Quando eu resolvi mudar para o Reino Unido, também o registro na Ordem dos Médicos aqui, no General Council, Medical Council, foi fácil, porque eu tinha uma parceria com o Imperial College, que foi através de Portugal, que me apresentaram o grupo aqui. Então, eu vim para o Reino Unido, entre parênteses, né, caí de paraquedas, não sei nem como eu entrei, entendeu? E aí, só que aqui, para exercer a profissão, você tem que pagar um seguro de indenização para o paciente, que custa 1.000 libras por mês. Então, ou você está no NHS, que é o NHS, né, que é National Health Service, que é o Serviço Público de Saúde, onde você trabalha igual um maluco, entendeu? Funcionário público do SUS, ou você está fora e vai para a empresa privada. Eu montei uma empresa privada, uma clínica, só que eu pagava 1.000 libras. Aí, assim, o meu foco maior era a pesquisa, então não tem sentido eu ficar pagando. Então, hoje eu cancelei a minha ação como médico. Eu não quero atuar como médico, porque você é obrigado a pagar o seguro. Sem o seguro, você não tem como atuar. Eu suspendi que o cara vai pagar. Então, gastando 1.000 libras por mês, não tem sentido isso. Realmente é para quem tem que estar na prática, tem que estar produzindo para que vai... Aqui está na ponta do trabalho, entendeu? Então, não está mais para isso. E em Portugal também, na época que o senhor veio para cá, não foi, a sua revalidação foi um processo automático, na época não havia prova, né? Era mais documental, apresentou o currículo, os diplomas e os títulos... E tanto com a especialidade de oncologista, também a revalidação foi automática na época ou não, aqui em Portugal? Não, porque, na verdade, hoje eu sou pesquisador sênior da universidade. Então, eu não preciso de ter essas coisas, não há necessidade de me submeter a novos processos, a novas revalidações. É uma coisa complicada, não sei, você sabe aí, para você conseguir a especialização é complexo. Outro passa por um colégio eu tenho hoje dentro da ordem dos médicos existe o colégio de especialidades, né? Exatamente. E ainda mais na área cirúrgica é mais complexa, né? Exato. É complicado. Então, assim, tem coisas... Na verdade,
Existe uma coisa que é importante. Eu falo para alguns colegas que às vezes querem vir para cá, querem vir para a Europa, né? Ou para Portugal, para a Inglaterra. A primeira coisa que você tem que fazer é soltar um pouquinho o parafuso, entendeu? Da cabeça. Não é desparafusar de vez, porque senão você vem aqui e arrebenta a cara. Aham. Você sabe que o mercado é um mercado robusto, não é um mercado fácil, né? Tem uma Uhum. medicina de boa qualidade. Portugal tem uma medicina de boa qualidade. Aliás, uma das melhores medicinas que existe na Europa é Portugal. Qualidade, Uhum. com equipamento, com tecnologia. Ele é um exportador de mão de obra médica para a Europa toda Sim, também. sim, claro. E o senhor acha que o fato de, até para o senhor hoje estar na Inglaterra, ter passado por Portugal abriu portas? O senhor acha que para o mercado europeu como um todo foi importante ter estado aqui inicialmente? Foi. Na verdade, o que para mim eu acho que foi mais importante foi o fato de eu estar ligado a grandes universidades na área de pesquisa. Tá? Isso Uhum. em todas as atividades. Na minha idade, eu sou obrigado a fazer exames, né? Exames de colonoscopia. O sistema público aqui me persegue igual um maluco. Porque eu tenho 65 anos e eu fui fazer uma colonoscopia e meu filho me acompanhou, porque todo mundo fala mal aqui do sistema público. Que aqui é o sistema público, eu decidi colocar, dar só aspirina para as pessoas, entendeu? Então, Uhum. e aí nós fomos lá e é obrigado a ir com um acompanhante, né? E assim, num luxo, num segmento do hospital público, todo hospital público tem um setor que é de luxo. Aí você Uhum. vê as rainhas, as princesas tendo filhos nesse hospital público e sai à porta do hospital com a criança no braço. Ah, hospital público, mas não, hospital público tem um setor privado de luxo dentro do hospital. Uhum. Não Uhum. é, não fica na enfermaria lá do SUS, não, entendeu? E aí eu ficava assim, num ambiente de luxo. Somente eu, não tinha fila de doente, entendeu? Assim, todo Uhum. mundo paparicando, todo mundo. Porque sabe que foi feito dentro do hospital onde eu faço a pesquisa, que é o Imperial College, entendeu? Então, assim, e meu filho, puxa vida, o pessoal reclama. Eu falei, mas se você for lá pela porta do fundo, você vai ver a diferença que é. E ser médico na Europa tem um outro conceito, ainda tem um conceito muito melhor do que o conceito médico no Brasil. Uhum. Hoje você ser médico na Europa, você sabe disso. Doutor é doutor, é uma referência. Né? É o senhor doutor aqui, né? Senhor doutor. É Ninguém muito, chama você é de muito respeito, né? É o médico de antigamente do Brasil, talvez, né? exato. Aqui na Inglaterra existe uma coisa que, se você pode pesquisar isso até, né, tá na internet, existe classes, né, categoria de pessoas, de escalas sociais, entendeu? Na escala social, abaixo de Sir, de Lord, isso aqui é médico. Primeiro na escala social é médico. Fantástico, hein? Fantástico. Ele tem um respeito muito grande por médico. Fala que é Uhum. médico, abre as portas. Uhum. Eu saiu meu visto de residência definitivo, né? Que já Uhum. é a porta para a cidadania britânica. Entendeu? Então, Uhum. e foi uma coisa assim, eu estava cheio de coisa para fazer, sabe aquele período que estava atolado? Eu resolvi fazer a aplicação online, é tudo feito online, e aí, numa semana seguinte, eles me pediram mais alguns documentos. E eu fiquei, não tem tempo para isso. Eu juntei uns papéis simples assim e mandei. Escaneei e mandei. Saiu. Uma semana depois saiu. Nossa, Aí eu liguei para o meu contador, que eu tinha pedido para ele já fazer todo o levantamento histórico, aquela porcaria que tem que fazer. Aí eu falei para ele que já saiu, não precisava mais. Ele falou, doutor, como que você conseguiu? que em Inglaterra eles são muito burocráticos. Acho que a rainha gosta de mim. É alguma coisa com a rainha. Mas é o fato de ser médico, na verdade. Entendeu? Aham. E em Portugal, como que o senhor obteve o visto aqui? O senhor tinha cidadania? Como que Não, foi? não, Não. não. Pelo fato de eu ter morado lá há mais de 6 anos, me deram a cidadania. Aham. Eu Mas tinha visto repetido, né, como médico, já era é um visto de, profissional, então veio como visto de trabalho e trabalho. inicialmente e depois obteve Isso, exatamente, a cidadania. o título de permanência e a cidadania Cidadania. posteriormente. Isso. Uhum. Uhum. Também foi É. fácil, não houve nenhuma dificuldade. E aqui em Portugal eles estão dando o visto assim para todo mundo. Eles estão tanto visto como a cidadania. Eles estão tentando atrair pessoas, e Uhum. especialmente pessoas de língua portuguesa. E o brasileiro, você sabe disso, é bem-vindo em Portugal.
Muito, Ao né? contrário das pessoas, ao contrário das pessoas pensam, o brasileiro é muito bem-vindo em Portugal. Eu acho que é Uhum. um país fantástico para viver. Para mim, é um paraíso. Queria que o senhor falasse um pouquinho. Aqui o senhor viveu com os filhos aqui, né? Os seus filhos Sim, estudaram aqui. sim. Como que era como foi a experiência assim, no dia a dia assim? Como que era a experiência do senhor aqui com os filhos? Os filhos gostavam de morar aqui? Com que idade que eles vieram para cá? Ó, eu vou fazer uma homenagem. Eu sei que o senhor gosta. Ó, hoje tem Ah. aqui eu peguei uma imperialzinha aqui, já uma cervejinha portuguesa aqui. Pena, Superboc, pena que não pode, não tem como mandar para o senhor aí. é Superboc. É. Tudo bem. Pois é, meus filhos foram com 13, 14 anos, os mais velhos, entendeu? Uhum. E é um país seguro, tão seguro. Uma senhora que trabalhava conosco no hospital lá em Cuiabá, desculpa, lá em Cuiabá, ela acompanhou, no primeiro passou 3 meses com os meninos lá, depois as pessoas da família se revezaram, entendeu? Até nós contratamos uma senhora que morou lá definitivamente com eles. Mas morou por 3 anos, 2 anos e meio, entendeu? Porque, pra você ter uma ideia, na época, os meninos com 16 anos já podiam beber. Hoje está Uhum. proibido, né? Tem uma lei nova em Portugal que passou para 18 anos, acompanhando a decisão da União Europeia. Aham. Mas, na época, com 16 anos, podia. Era e ainda é um país muito seguro, muito seguro. Nós morávamos em Lisboa e eles sozinho, eu estava às vezes em Cuiabá, entendeu? Eles pegavam o ônibus, pegavam o metrô até Cascais, porque Cascais fica 35 quilômetros, né? Na região metropolitana de Lisboa, mas fica Uhum. 35 quilômetros. Tem um trem que sai do centro de Lisboa, vai direto para o centro de No, Cascais. no Cais Sodré até o centro aqui, né? Isso, e é na época, ainda hoje, né, é o lugar onde os jovens, mais jovens, que vão para farra, é Cascais. Aham. Depois, quando fica um pouquinho mais velho, passa 19 anos, aí vai para o centro de Lisboa, aí começa a folia mais pesada. É por isso que eu moro aqui em Cascais, mas deve ser porque eu acho que eu gosto da farra ainda. Não, mas a farra é inocente. É a farra mais inocente. Não, é que é muito Cascais é tranquilo, né? muito leve. Cascais é muito É, leve. é muito seguro, né? E além da beleza, né? É um lugar fantástico, né? Sabe, eu tenho um apartamento aí em Cascais também, né, no bairro chamado Parede, um pouquinho mais distante, mas é um paraíso aqui, ó. Aham. Sossego danado, entendeu? Muito bom. Aí os seus filhos acabaram ficando aqui e depois foram estudar na Inglaterra, né? É, Posteriormente. eles estudavam na escola americana em Lisboa, que a escola americana em Lisboa fica em Sintra, também na região metropolitana. Então eles Aham. pegavam o ônibus de manhã, nós tinha um ônibus escolar que pegava ali em casa, deu lá em Lisboa, e levava até Sintra, deu para ter Uhum. aula. E aí, é, o mais velho fez 4 anos, que é 4 anos do secundário, né? O Uhum. segundo entrou no ginásio ainda, deu na oitava série, e aí completou. Quando o último resolveu ir para Lisboa, que desde pequeno eu falava para ele, quando você completar 13 anos, você vai para Lisboa. E ele Aham. ficava alucinado para ir embora para Lisboa. Quando completou 13 anos, foi embora. E aí ele foi para uma escola inglesa, que é em Carcavelos. E aí, Carcavelos Abóbada, né? É uma outra escola mais próxima de Lisboa. E aí o outro segundo também saiu da escola americana e foi para a escola inglesa. O mais velho foi para os Estados Unidos, foi fazer faculdade nos Estados Unidos, porque por conta de ter ficado na escola americana, ele terminou indo para os Estados Unidos Aham. fazer faculdade lá. E o segundo e os outros dois foram para Londres, depois que terminaram o curso secundário aí em Lisboa, vieram para Londres. Uhum. E Mas, isso, de certa forma, influenciou o senhor também de querer ir morar em Londres? Né? Foi para acompanhar os para mim filhos? foi assim. Quando eu montei o serviço de oncologia, um serviço que ficou gigante, é o segundo maior serviço privado de oncologia no país. Uhum. E eu tinha 80% da empresa, e depois eu fiquei com 90%, e aí eu transformei ela numa SA, e depois disso ela virou, consegui vender algumas ações para portugueses compraram, vários portugueses, inclusive com grupos de Macau, são donos dos cassinos. Aham. Que é a E, colônia portuguesa na China, né? Na Ásia. entendeu? Entraram, e aí depois da crise de 2008, lá
em 2010, mais ou menos, os portugueses, a maioria deles, venderam para um grupo de uma private equity, de uma empresa de fundo de investimento espanhol. Eles tomaram conta disso. E na inauguração, quando a coisa estava perfeita, estava brilhante, entendeu? Os espanhóis resolveram comprar o resto da minha participação, que eu ainda era o sócio majoritário, era presidente dele. Aí vendi e saí, aí resolvi vir para Londres, porque já estava com essa conexão com o Imperial College também na mente. E aí recebi o convite e eu vim para cá. Mas aí estavam meus filhos, estavam em Londres, é uma maravilha. Isso aqui também é outro paraíso, né? Paraíso. Um pouquinho mais, só um clima um pouquinho mais, o clima não tão agradável quanto o de Portugal, né? Cara, eu nasci em Cuiabá, entendeu? Cuiabá é o lugar mais quente do mundo. Chega de calor. O calor demais, né? Doutor Guilherme, e o senhor acha assim, agora fala um pouquinho dessa parte para o colega médico que às vezes pensa em empreender, né? Então, o senhor fez aqui uma coisa fantástica, até o senhor me mostrou o site, o centro de oncologia é uma coisa de outro mundo, realmente. Claro que uma coisa de um porte imenso, né? Se o senhor acha que tem espaço para, eu quero abrir uma clínica, porque aqui tem o Sistema Nacional de Saúde, mas no meu ponto de vista, ele já não está suportando, né? Então, assim, as clínicas aqui em Portugal tem as CUFs, né? Tem vários hospitais privados aí, né? Assim, em termos burocráticos, o que o senhor acha de como foi empreender aqui em Portugal, assim, né? Na área médica, né? Em serviço de saúde? Portugal é um dos países que tem o maior volume de instituições privadas no mercado de saúde. Você sabe, tem hospitais gigantes na área, hospitais privados muito grandes, bem estruturados, além de ter os hospitais públicos também grandes e também funcionando muito bem. Mas é muito fácil, né? Desde que você tem um desenho bem feito, você acha financiamento barato, você tem suporte do governo, o governo estimula você fazer investimento no país. Existe um programa chamado Portugal 2020, que é um programa que vai ser estendido daqui para frente, porque o governo usou pouco do recurso que existia, que foi identificado, foi colocado para até o ano 2020, quer dizer, este ano. Mas com essa crise da pandemia, eles vão estender esses programas. Então, existe recurso para financiamento. Mais uma vez eu digo, as pessoas vão para Portugal, tem que se associar às pessoas do local. Tem que ter um português parceiro. O parceiro português, que sabe como que funciona, onde que está. Porque se você fica batendo cabeça, esperando aprender, você demora demais. A curva de aprendizado é muito longa. E eles são receptivos, né, eu acho, ao brasileiro, né? Tanto na área que... O mercado financeiro é receptivo para investimento. Desde que você tenha uma ideia, tenha coragem. Porque aqui eu costumo dizer, agora eu sou português, eu posso dizer isso. O português, ele nasce aposentado. Né? Quando nasceu, a primeira coisa que ele olha assim, a mãe dele nasceu em Portugal, está aposentado. Está aposentado. Tá aposentado. Então, não tem essa mesma ansiedade que nós temos. Nós brasileiros temos uma ansiedade de estar sempre renovando, sempre criando. E isso é um diferencial muito grande no mercado, que não tem essa ansiedade. Então, essa é uma diferença fundamental e as pessoas conseguem ultrapassar essas muitas barreiras que, às vezes, não são barreiras, é que o português não tem aquele interesse, não tem aquela emoção de ser criativo. Ele tem o serviço dele lá, ele vive muito bem, ele vai no verão, ele vai para o Algarve, quiser ir para a Espanha, dá para ir almoçar na Espanha e voltar para casa. Começa a trabalhar no horário, aqui a gente começa a trabalhar 9, 9h30 da manhã, não tem esse negócio no Brasil, 7 horas da manhã estava trabalhando já. 7 horas estava no centro cirúrgico, eu achava um absurdo os caras começaram a cirurgia às 9 horas da manhã. Então, ele tem um ritmo diferente, né? E o senhor acha que foi bem recebido? Assim, qual a recepção, como, tecnicamente falando, assim, eles confiavam no seu trabalho? Assim, como que o senhor... Perfeito, perfeito. Não só confiavam, não só como profissional, como médico, mas
como investidor, como empreendedor, como administrador. Uhum. Eu lembro que o grupo que entrou, os portugueses que entraram na empresa, logo que eu vendi as primeiras cotas, eles foram me visitar em Portugal, em Cuiabá, foram conhecer lá o meu Uhum. investimento, a Santa Rosa, a oncologia, que era o Nutec, né? Eles foram lá e ficaram impressionados de ver como que lá em Mato Grosso, no meio do mato, distante de todos os grandes centros, existia aquilo tudo. Que o senhor tinha, era um centro, é um centro de excelência, né? Para quem não Mas conhece, o Cuiabá está cheio de centros de excelência, você é, sabe disso. Tem aham, serviços de radiologias excelentes, você trabalhou em tem, um, aham. excelente, excelente. Eu- é, Eu fui numa, eu fui numa festa de inauguração aqui, de reinauguração de um centro radiológico aqui em Londres, e aham, chama-se Orion agora, Orion, né? Orion. E eles, teve lá uma festa feita por lá, Malek, daí, e no discurso o camarada falou assim, nós chegamos, já atingimos a marca de 400 pacientes ao mês. Eu falei, 400 pacientes ao mês? Isso significa que é um dia. No Brasil é ao dia, né? Não, o Um volume dia, deles aqui um dia. Então, assim, eu estava satisfeito com 400 pacientes ao mês. Então, tá aham. louco. Quando eu fui fazer a revalidação, eles perguntaram na entrevista lá, olharam no currículo, então, sei lá, laudo é mil tomografias, né, ao mês, né? Aí o cara falou, doutor, isso aqui não é ao ano? Não, eu falei, não, é ao mês, é mil e pouco. Tipo, o volume é absurdo. Tem um colega que perguntou aqui, até aproveitar, uma área que não é a área do senhor, mas assim, ele perguntou em relação à área de cirurgia plástica, né? Eu diria que as portuguesas aqui, os portugueses, acho que estão descobrindo um pouco essa parte estética, né? Eu acho assim, hoje se proliferou bastante, né? Então, assim, o colega que perguntou, eu acho uma área muito interessante, né? E, Pois o- e, é. o- e, o- Interessante que eles proliferaram. Tem muita coisa na área de estética, mas não invasiva, entendeu? Como cirurgia, a e- estética que é usada a maioria das vezes na Europa é uma estética do botox, do creme, uhum. do preenchimento, dessas coisas. Mas a estética na cirurgia plástica, o brasileiro tem uma mão e uma experiência fabulosa. Isso daí, Uhum. e É, e, mesmo na reconstrução além do que mamária. tem muitos brasileiros, muitas brasileiras que residem aqui em Portugal. O Brasil a comunidade brasileira aqui é imensa, né? Então Eu vou realmente, fazer cirurgias estéticas na Turquia. É um absurdo. Entendeu? uhum. É onde o pessoal também tem uma mão muito boa. A Turquia é uma referência estética. Aham. Aqui, só uma particularidade, então, outro colega perguntou aqui, eu estou olhando um pouquinho as perguntas, e um serviço de ultrassom. Aqui, a parte de radiologia eu posso dizer um pouquinho, que se você vai atender ao Sistema Nacional de Saúde, tem que haver interesse do Estado em contratar, não sei como que é na área de oncologia, possivelmente seja semelhante, né? O senhor comentou da radioterapia lá, então eles fazem uma espécie de um leilão, entre aspas. Eu preciso, em tal região, preciso de um serviço de. Aí, então, só vai conseguir credenciar no Sistema Nacional de Saúde se forem de interesse do governo. Mas, como hoje as seguradoras de saúde têm se proliferado aqui, como um pouco parecido com como aconteceu no Brasil, né? No Brasil era o INAMPS, né? E depois o E, SUS, e depois que foram surgindo as seguradoras de saúde, as Unimedes, assim. Então, aqui em Portugal, eu diria que é importante atender o Sistema Nacional de Saúde, sobretudo no início de um serviço de imagem, de radiologia, de oncologia, mas eu acho que em um futuro talvez não tão distante, que um grande comprador de serviços de saúde serão também a iniciativa privada, as seguradoras. Eu acho que aqui em Portugal está ocorrendo isso já, né? com certeza, com certeza. Eu acho assim que em todos os segmentos existe oportunidade. Agora, é uma tendência mundial, e isso aqui no Reino Unido, por exemplo, já é estabelecido, ultrassonografia não é feita por médicos, é uma coisa absurda. Uhum. O camarada é taxista, de repente resolve fazer um curso de ultrassonografia, passa 2 anos no curso e Imagina vira a sonografia. qualidade do exame, E né? Vai. quando eles pegam, tem um colega que está aqui trabalhando em Londres, e ele trabalhou na minha clínica,
aqui em Londres. E ele é ultrassonografista de mão cheia, trabalhou em São Paulo muitos anos. E ele hoje, no serviço que ele atende no SUS, que é no serviço NHS, né, no serviço público aqui em Londres, ele é o rei da cocada preta. Ele domina, porque ele é médico. E, assim, e as pessoas, ele não quis se registrar como médico, ele se registrou como sonógrafo. Na época até eu ajudei na documentação dele, e para ele é melhor ser sonógrafo do que ser médico, porque ele ganha muito mais e não paga aquelas 1.000 libras. Não tem que pagar seguro, né? Aqui ele trabalha, ele é o rei, porque ele sabe tudo, ele sabe medicina interna, sabe tudo. Já viu uma amiga bem? Aqui em Portugal, a própria Ordem dos Médicos, quando você se inscreve, eles oferecem, é diferente um pouco da Inglaterra. O seguro de responsabilidade civil aqui é infinitamente mais barato. E a própria Ordem dos Médicos tem um acordo com algumas seguradoras lá que te dá um desconto ainda. Então, não chega nem perto das 1.000 libras aí da Inglaterra, né? Então, isso realmente é uma facilidade que tem aqui, né? E o pessoal sempre fala, e para revalidar a especialidade? Eu acho que revalidar a especialidade é um pouco de persistência e paciência, né? Mas é possível, tem muita gente, e algumas áreas, na área de radiologia, tem colega aqui que conseguiu revalidar a especialidade em 6 meses. Então, assim, relativamente rápido. Claro, uma área cirúrgica, geralmente é um pouco mais demorado o processo, né? Tem colegas que se revalidaram já, otorrino. Se você trabalha num centro médico que tenha a especialidade que você tem, entendeu? E que queira fazer revalidação, é automático. Se você permanece 2, 3 anos no serviço, o próprio chefe do departamento, porque é tudo coordenado por chefes, né? Você trabalha no serviço público, tem lá o cara que é o livre docente dentro daquela atividade. Ele te indica a ordem dos médicos, existem aqueles conselhos dentro da ordem que podem comissão de especialidade, né? E essa comissão, dependendo do professor que te der uma indicação, você é aprovado. E como o país é muito pequeno e todo mundo se conhece, né, geralmente nessas comissões de especialidade vai ter possivelmente um empregador seu, alguém da sua equipe cirúrgica, que já vai falar, ó, aquele ali é bom, já trabalha. E não tem como você esconder sua referência. Não tem como você esconder. Você fazer qualquer coisa que desabone a sua conduta, o país inteiro sabe. O país todo sabe. É fácil de saber, é fácil de levantar. Pequeno, né? É uma faculdade muito pequena. São 6 faculdades de medicina, 7, parece que abriram uma outra no Algarve, né? Hoje, por aí, com certeza é menos de 10, é em torno de 7 ou 8. Eram 6, depois abriram uma em Aveiro e depois fecharam, porque o processo não foi adequado. Até era o diretor clínico, o médico que trabalhava lá conosco, lá na clínica, lá em Santa Maria da Feira, no norte, na clínica de oncologia. Ele era o diretor da faculdade, mas não deu certo. Então, são poucos cursos e a média para você entrar numa faculdade de medicina chega a 9,5. Eles avaliam os 2 últimos anos do secundário, você tem que ter uma nota média. Eles falam valores de 18 pontos. 18 pontos é 9, 9,5, então 18, 19 pontos para você entrar numa faculdade de medicina. Depois, a nota bem alta, né? Uma nota muito alta. Uma nota muito alta. Entrar no vestibular, que é o Enem, é tipo o Enem, né, que acontece aí. Tirar 9,5 no Enem tem que ser bom, entendeu? As pessoas são alunos de boa qualidade. Eu perguntaram ali, como que é? Então, um colega perguntando, como é o ritmo de trabalho como radiologista. Eu diria, já falamos uma coisa que é um pouco diferente aqui, o ritmo eu acho que é menos puxado do que no Brasil. Sim. A começar pelo horário, né? Aqui as coisas antes das 9 horas da manhã você não faz quase nada, né? A Europa, eles começam mais tarde. E o volume de trabalho é menor também. No Brasil tinha um volume absurdo de trabalho. Então,
E os equipamentos, eu acho que são de qualidade, a questão do respeito, né? Eu acho que a gente é muito respeitado, né? O senhor, uma outra pergunta que surgiu ali, o senhor chegou a fazer alguma atividade docente aqui? Chegou a dar aula? Não, Ou não, aqui, não, não. chegou a se interessar? Ou conhece? Mas... Não, eu nunca me interessei, né? Claro, convidado para dar aula em cursos pequenos, entendeu? Mas nada como atividade que fosse empregado, sendo empregado para essa atividade aqui, de ter uma carga horária para desenvolver a atividade. Eu Uhum. não, mesmo no Brasil, eu nunca tive interesse de participar da universidade, nunca tive isso. Mas é, depois disso, quando você termina o curso médico, as especialidades, algumas especialidades, como neurocirurgia, cirurgia cardíaca, essas atividades, elas são é, mais concorridas do que outras, né? E se você consegue registrar a sua especialidade em Portugal, você registra na Europa toda. Você está Aham. Aqui depois de... São 3 anos atuando como médico aqui, né, como especialista, aí para você trabalhar em qualquer lugar no mercado europeu, é basicamente só a proficiência da língua, né? Se for para a França ou para a Espanha, vai ter que fazer então, Tem outra realmente... coisa que o português que se surpreende, né? Eu comecei a fazer, teve uma época que quando eu estava na fase de investimento, procurando investidor, bancos, financiando, no meu projeto empresarial. E aí um gerente do banco, o diretor do banco, falou, olha, o senhor tem que fazer um curso de gestão, porque a sua experiência como gestor no Brasil foi uma experiência no aprendizado no dia a dia. Você não fez nenhum curso, então seria interessante fazer um curso nesse. Uhum. E eu resolvi fazer, entendeu? Foi uma surpresa que foi quando eu tive o primeiro contato com médicos de toda a especialidade, 100% falam 2 línguas, fluentemente, francês e inglês, 100%. Aqui é muito comum. Eu vejo a minha filha de 10 anos, ela já está muito bem no inglês, e daqui a pouquinho já vai ter uma outra língua, é natural. Aqui todo mundo fala o inglês. As enfermeiras que trabalham com a gente lá é impressionante. Chega um francês, elas falam francês. Chega um alemão, sempre tem alguém ali que conversa alemão. Fora o inglês, né? Todas. Realmente é diferente, né? Está no continente europeu, de verdade. Portugal realmente está inserido no continente europeu, de uma forma muito concreta. Existe o mercado, apesar de todo o desemprego que existe, mas o mercado ele é um mercado interessante. Tem um custo o custo é baixo para você viver no país, é muito mais baixo do que no Brasil. E hoje eu tenho uma clínica em Guarulhos, no interior de São Paulo, na região metropolitana de São Paulo. Mas eu tinha apartamento em São Paulo e passava um bom tempo, às vezes um mês todo em São Paulo. Mas eu via com bastante clareza que, mesmo considerando o valor em euros ou em libras, o custo em São Paulo era assustadoramente maior. Maior, né? Maior. Eu chegava ao ponto de tirar foto de produto, ia no supermercado, tirava foto e mandava para meus filhos, quanto que custa uma cerveja, um vinho, sei lá, um negócio para colocar em massa de tomate, não, molho de tomate. Olha quanto custa o molho de tomate aqui, tem coisas até as questões de seguro de saúde é bem mais barato, tem uma série de... Além do que tem muito serviço público de excelente qualidade, né? Então, no Brasil a gente precisa de tudo privado, né? Aqui tem muita coisa que o público ainda é de boa qualidade, né? Em Portugal você não precisa, eu acho que não precisa ter. Eu tenho meu plano de saúde, mas uma questão porque está no pacote de você paga, está vinculado com a energia, o custo da energia. Você tem uma ideia, como eu não vivo muito frequente em Portugal, meu custo de água mensal frequentemente chegam 2, 3 meses 0, 0, 0, 0, 0. Eles mandam a cobrança o 0, 0, 0, 0. Nós estamos loucos. Umas coisas que para a gente no Brasil não tem. Então, Guilherme, nós temos mais 5 minutinhos só. Queria que, para a gente finalizar aqui, o ideal, eu gostaria de ficar umas
2 horas batendo papo com o senhor aqui, que a prosa aqui, a prosa é boa, a conversa é boa. Assim, o que o senhor acha, assim, em termos práticos, que conselho que o senhor dá para... Porque não é fácil, uma mudança de país, uma mudança de vida, assim. O senhor acha que vale a pena para o médico, né? E às vezes a pessoa, eu acho que eu estou velho para vir, tenho 50 anos, né? O que o senhor acha? Assim, o senhor acha que vale a pena? Como se preparar para fazer uma mudança? O que o senhor acha? Vale a pena sempre. Eu acho que nós brasileiros perdemos. Eu sou do tempo em que eu morei no Rio de Janeiro, fiz o cursinho no Rio, depois eu fui para Volta Redonda, no estado do Rio, e era um paraíso viver no Rio de Janeiro, em Volta Redonda, era um paraíso, era seguro. Meus pais tinham todo tipo de preocupação, mesmo de morte, de assalto, entendeu? E assim, só essa parte vale a pena você fazer essa mudança. Agora, para você fazer essa mudança, é aquilo que eu disse no começo. Tem que soltar um pouco o parafuso, porque nós aí no Brasil nós estamos muito presos a uma série de coisas que aqui na Europa não existem, entendeu? Eu acho que isso vale a pena, sempre vale a pena. Vale a pena para os filhos, para os netos, para todo mundo. Eu acho que a gente muda, quem tem filhos vai mudar a vida dos filhos para sempre, né? Para sempre, né? Onde estão os meus sobrinhos mudaram, foram para Portugal, estão morando lá até hoje. Muitos acompanharam a minha loucura e vazaram. Que ótimo. E o senhor voltaria para o Brasil hoje ou não? Não. Não, né? Eu com um pouco mais de um ano aqui também já não tenho mais vontade de voltar. É uma tristeza dizer isso, sabe? É muito triste. Eu não fico feliz. Eu ainda sofro com o Brasil. Eu vejo notícias do Brasil, coisas ruins acontecendo. Eu ainda sofro. Eu tenho no meu grupo de WhatsApp, dos colegas de Volta Redonda, às vezes eu sou até incisivo demais. Eu sou considerado até chato. Mas eu sou doente de ver essas coisas. Eu sou doente. Como que o Brasil é muito melhor, é muito mais rico que o Reino Unido. Você sabia disso? Sim. Você olha, o Reino Unido, você sai de Londres, você só encontra carneiro na estrada, não tem mais nada. É verdade. Você vai daqui na Escócia, você encontra carneiro. E no Brasil, não. Qualquer lugar que você vai, você encontra riqueza. Você vê riqueza na estrada. O Brasil é muito mais rico, mas é estranho, muito estranho. É uma pena, né? É uma pena, mas eu gostaria de um dia, eu gostaria que meus filhos voltassem. Meus filhos têm 10 anos que não vão ao Brasil. Ele tem 10 anos que não aparece lá. E acabam criando vínculo nos países onde eles moram, família. E os netos daqui a pouco nem falam mais. É que ainda aprendem o português em casa, daqui a pouco nem fala mais o português. É verdade. Complicado. Então, Guilherme, nosso tempo aqui está chegando ao fim. Eu só tenho que realmente agradecer muito ao senhor. Eu achei importante te ouvir. Eu estou começando a minha vida aqui. O senhor que já está aqui há quase 2 décadas aí, e é um exemplo. A gente quando estava no Brasil, sempre ouvia falar coisas boas do senhor, e aí tive a oportunidade, a sorte de encontrar o senhor aqui. Nós já tomamos um chopp aqui quando o senhor esteve aqui em Lisboa, então é fantástico. E só tenho a agradecer. Comemos uma sardinha, que é maravilhosa. E aqui, depois nós vamos disponibilizar esse material, encaminhar para o senhor, se eu quiser encaminhar para os colegas aí, e possivelmente aqui está uma série de perguntas. Depois a gente vai dar uma selecionadinha, eu vou lhe mandar um e-mail com algumas perguntas que o pessoal fizer, na medida do possível, o senhor vai respondendo. A gente tem uma série, não dá tempo, é muito rápido aqui, a gente teve um probleminha no início mas assim, eu só tenho que agradecer muito ao senhor aí e que na próxima vez nós vamos comer uma sardinha aqui em casa, se o senhor vier aqui, nós vamos fazer uma sardinha e tomar uma imperial bem geladinha aqui. E vindo aqui, nós vamos até lá, vai ter pub aberto. Já tem churrasqueira aqui no quintal, sabia? Opa! Tem uma barreira enorme, cara. Tá cheio, carregado de uva, cara. Opa! Coisa boa, né? E o brasileiro não sente falta da comida brasileira, não. Em qualquer lugar aqui da Europa, a gente acha tudo. Acha feijão. Porque eu moro no subúrbio de Londres, né? Uma região mais residencial. Se for um supermercado, um shopping, tem até farinha de mandioca. Coisa boa. Quiabo, achei banana da terra, entendeu? Tem tudo. Tem tudo, né? Tem tudo.
Então, tá bem. Doutor, muito obrigado, Muito viu? bom, obrigado pela oportunidade. Olha, o seu tempo é precioso, eu sei que é muito concorrido aí no pleno domingo, aí tomar o seu tempinho. Muito obrigado, realmente. Muito obrigado pela E vamos atenção. nos falando aí. Um grande abraço, fica com Deus aí, tá? Acompanharam aqui. E a todos do Brasil, um grande abraço. E espero, quem sabe, alguns colegas em breve estar trabalhando conosco aqui também, né? Ou aqui, ou na Inglaterra, né? Tá bom, grande abraço, fica com Deus Um aí. abraço, até mais. Um abraço.